Sabe quando a gente passa por ruas, praças, prédios e vê um nome lá, mas nem para pensar na história por trás dele? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história de um desses nomes. Um médico, político e, acima de tudo, um idealista que foi um verdadeiro arquiteto do futuro da sua comunidade. Vamos nessa? Olha só, o legado mais visível dele é este aqui. O Grupo Escolar Doutor Almeida Vergueiro, de 1897. Um prédio impressionante, que está de pé há mais de um século. Um verdadeiro monumento ao progresso. E para a época, era uma coisa de outro mundo. Uma estrutura supermoderna, com água encanada, esgoto, enfim, um símbolo da visão que esse homem tinha. E o tamanho dessa obra levanta uma questão, né? O que uma pessoa precisa fazer para ter seu nome imortalizado desse jeito? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo e conhecer o homem por trás do monumento. Então, antes de ser um político visionário, o Dr. Vergueiro era movido por um conjunto de valores muito profundos. E foram esses princípios que ele formou bem cedo na vida que serviram de base para absolutamente tudo o que ele fez depois. E essas aqui são as palavras do próprio Vergueiro. Lá na sua tese de doutorado, ele já revelava o que movia ele: um horror à ignorância. Isso não era só tipo uma preferência por educação, era uma oposição visceral, quase física mesmo, à falta de conhecimento. E foi isso que o impulsionou a vida inteira. E essa dedicação toda também se aplicava à medicina, à profissão dele. Ele não estava atrás de fama ou aplauso. Para ele, ser médico era um ato humanista, silencioso, sabe? Feito longe dos holofotes. A recompensa de verdade era a cura, um trunfo que, como ele mesmo disse, só Deus testemunhava. E com esses princípios todos, o Dr. Vergueiro não ia se contentar em só curar corpos. Ele queria curar uma das maiores injustiças sociais do país. E é aí que a gente entra num ato de pura audácia. Essa linha do tempo aqui ilustra perfeitamente o tamanho da coragem dele. Olha só, em janeiro de 1888, ele, como vereador, propôs que o município de Espírito Santo do Pinhal libertasse todas as pessoas escravizadas. A ideia foi para frente e, em 16 de abril, Pinhal já era uma cidade livre, quase um mês antes da Lei Áurea ser assinada para o Brasil inteiro. Uma iniciativa local que se antecipou à história nacional. E o impacto disso não foi simbólico, não. Foi gigantesco. Foram 1.035 pessoas libertadas só em Pinhal. Mas o ponto principal é que o Dr. Vergueiro liderou pelo exemplo. Desse total, 88 pessoas eram de suas próprias propriedades. Ele não só discursava sobre liberdade, ele a colocava em prática. Mas a abolição local foi só o começo. A visão do Dr. Vergueiro era muito maior que um único ato heróico. Como intendente, que era tipo o prefeito da época, e depois como deputado estadual, ele se dedicou de corpo e alma a construir uma sociedade mais moderna. É só dar uma olhada nessa lista para ter uma ideia da dimensão do trabalho do cara. De hospital a usina hidrelétrica, de saneamento básico a prédios públicos, ele estava literalmente peça por peça construindo a infraestrutura para o futuro da cidade e do estado. Para ele, progresso não era uma ideia abstrata, eram projetos concretos que melhoravam a vida das pessoas de verdade. E no coração de tudo isso tinha uma convicção que, para a época, era bem radical. A educação não devia ser um privilégio só da elite. Ele lutou com unhas e dentes para criar e ampliar escolas públicas, porque acreditava que o desenvolvimento de uma nação dependia de oportunidade igual para todo mundo. Com uma trajetória tão intensa e produtiva, parecia que ele ia continuar transformando a realidade por décadas, né? Mas a história tomou um rumo completamente inesperado e trágico, que, por incrível que pareça, acabou solidificando ainda mais o legado dele. Aos 39 anos, apenas 39, em 1898, em pleno dia de eleição, o Dr. Almeida Vergueiro teve uma morte súbita. Uma vida cheia de realizações, interrompida de um jeito chocante, bem no auge da carreira política. E para a gente entender as circunstâncias, é preciso saber como funcionava a eleição naquela época. Era o chamado voto aberto. Não tinha urna, não tinha voto secreto, as pessoas tinham que declarar o voto em voz alta na frente de todo mundo. O que, claro, abria espaço para todo tipo de pressão e intimidação. Foi nesse clima super tenso que a tragédia aconteceu. Essa frase aqui é talvez o maior testemunho do respeito que ele tinha. Porque quem disse isso foi o maior adversário político dele, o homem que venceu aquela eleição. A morte do Vergueiro foi um baque tão forte que simplesmente apagou a alegria da vitória do oponente. Isso mostra que a perda foi sentida por todos, não importava o lado.
E é aqui que o legado dele ultrapassa a própria vida. Inspirado por aquele dia trágico, o herdeiro político dele, Abelardo Cerqueira César, começou uma longa batalha por uma mudança fundamental no sistema eleitoral. Anos depois, o Brasil finalmente adotaria o voto secreto, uma reforma que teve como estopim a morte do Dr. Vergueiro. No final das contas, a história do Dr. Vergueiro não termina com a sua morte, mas sim nos lugares onde a visão dele nasceu. Lugares como essa casa, onde ele planejou a libertação de um povo, a construção de escolas, a modernização de um Estado. Os prédios que ele ergueu continuam lá, mas o maior legado dele talvez seja a própria ideia, a ideia de que uma pessoa pode sim construir o futuro. A vida do Dr. Almeida Vergueiro deixa essa reflexão pra gente. A história dele mostra que o progresso não acontece por acaso. Ele é o resultado de princípios, de coragem e de um trabalho incansável na busca por um futuro melhor. Um futuro melhor para todos.